Paz e graça, povo de Deus, tudo bem? Passando aqui para agradecer a você que se inscreveu no canal, né? Nós batemos a marca dos 100 inscritos e para mim isso é muito importante. Quer dizer que pelo menos 100 pessoas, né, ouviram nossas músicas, curtiram, compartilharam, falaram, mostraram para alguém. Isso é importante. Mas assim, eu quero deixar nessa manhã uma reflexão para vocês sobre algo que eu estava ministrando ontem, né? No texto de Lucas capítulo 19, do versículo do 1 ao 10, conta a história de Zaqueu. Zaqueu era um homem que ele era o principal dos publicanos, né? Ele era o líder dos publicanos, era como se fosse um diretor comercial. E ele tinha uma função, que era fazer toda a gestão da arrecadação de impostos. Zaqueu era um homem muito rico, ele enriqueceu em meio a um momento onde as pessoas estavam passando fome, né? Ele prosperou enquanto as pessoas estavam na miséria, e isso gerou como eu posso dizer, uma rejeição por parte da população. Uma porque ele estava a serviço de Roma, então ele era visto como um traidor para a sua própria nação. Só que o texto vai dizer que Zaqueu ouviu falar de Jesus e queria conhecer Jesus. Zaqueu comete algumas coisas que não eram comuns para os homens da época. Zaqueu corre até uma figueira. Era considerado vergonhoso um homem adulto correr. Não era comum isso acontecesse. Era desonroso para um homem correr. Outra coisa é que Zaqueu sobe numa árvore. Subir em árvores era uma prática comum às crianças, não para adultos. Só que Zaqueu, ele tinha que fazer isso porque ele era um homem de baixa estatura, o texto vai dizer isso. Ele sobe para poder encontrar Jesus. E quando ele está no alto da figueira, a figueira brava, também chamada de figueira do faraó, era uma figueira que lá tinha galhos frondosos, porém baixos, né, que facilitava o acesso. E ele achou que ele estava procurando Jesus, mas Jesus estava à procura dele. Quando Jesus chega diante de Zaqueu, ele fala: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar ou entrar na sua casa. Quando Zaqueu ouve essa mensagem, Zaqueu fica muito feliz. E ele apressadamente ele desce e vai até sua casa com Jesus. Então assim, quando chega na casa, o que acontece? As pessoas começam a criticar Jesus pelo fato de estar na casa de um publicano, de um pecador, como ele era conhecido, né, por ser um traidor da pátria. Só que Zaqueu, ele não se importa com isso. Jesus, ele não se importa com o comentário das pessoas. E o que acontece? O texto vai dizer, né, que Zaqueu, de forma espontânea, fala: Senhor, metade dos meus bens eu vou dar aos pobres. E se eu tenho roubado ou defraudado alguém, né, ou cobrado de forma injustamente alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Essa declaração de Zaqueu mostrou que, ao encontrar com Jesus, ele escolheu a mudança. Se voltarmos um pouquinho mais no capítulo 18 de Lucas, no versículo 18, vai relatar o encontro de Jesus com um jovem rico, onde ele fala: Bom mestre, o que devo eu fazer para herdar a vida eterna? Diz assim: Por que me chamas bom? Bom há somente um, que é Deus. Mas guarda os mandamentos. E vai citar alguns mandamentos para ele. Aí ele fala: Não, tudo isso eu faço desde a minha mocidade. Só que havia um calcanhar de Aquiles naquele jovem. Jesus fala para ele: Tá, então te falta uma coisa. Pega tudo que tens, vende, reparte entre os pobres e me segue. Aquele jovem ficou muito triste e ele não aceitou o conselho de Jesus e saiu porque ele era muito rico. 2 homens ricos, 2 homens que precisavam encontrar Jesus. A diferença é que
Um estava disposto a mudar e o outro não. Qual deles é você hoje? Fica essa reflexão. Deus abençoe e bom dia.